e a que designamos Restauração da Independência, à Lusofonia e ao Futuro. O ISAG é a única escola de ensino superior a assumir esta comemoração, abrindo à sociedade civil um debate que consideramos extremamente oportuno e atual. Efetivamente, o nosso país, ao longo da sua história, tem demonstrado uma inteligência extraordinária, permitindo que sejamos o país do mundo que possui as mesmas fronteiras há mais de 900 anos. Somos, por isso, um dos mais velhos países para o qual não foi necessário fazer novos mapas e que vem conquistando um espaço próprio no seio das nações. Atualmente, ilustres portugueses assumem a liderança de várias organizações mundiais, como, por exemplo, a União Europeia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Alto Representante da ONU para a Aliança das Civilizações e, bem recentemente, tivemos outros portugueses ilustres que foram líderes nas Nações Unidas e no Tribunal de Justiça Europeu. A comunidade internacional sabe que pode contar com Portugal e os filhos de Portugal têm sabido dizer presente para assumir responsabilidades mundiais. O ISAC considerou, por isso, que é a altura de debater importantes ideias acerca do nosso país e abre com este debate um ciclo que pretende trazer à luz do dia discussões em torno de novos paradigmas, como, por certo, o debate de hoje vai despertar. Sabemos que foi complexa a restauração da independência em 1640 e em que Portugal esteve refém cerca de 60 anos de um desígnio que não era o seu. Hoje, Portugal está novamente refém de um desígnio que também não é o seu e que está a gerar um ambiente de desmoralização e de muita apreensão sobre o que nos reserva nos próximos tempos. O país está desmobilizado, desvitalizado, o que favorece ideias por vezes contraditórias e que importa clarificar. A política tem de ser reinventada para que assuma o seu verdadeiro papel, o de mobilizar a sociedade para novos paradigmas de desenvolvimento. A lusofonia é, porventura, um espaço novo onde ainda podemos sonhar. A língua portuguesa reúne neste paradigma cerca de 400 milhões de falantes, o que pode motivar novos desafios numa comunidade que possui a mesma gramática, as mesmas palavras e a mesma escrita. Do ponto de vista económico, empresarial, social e cultural, existe um denominador comum que importa compreender e aprofundar. Esse denominador comum, que é a língua e muitos aspectos da nossa cultura, pode afinal constituir uma fonte de futuro e de entendimento no contexto das nações. Outra comunidade, uma inglesa ou uma francesa, têm sabido manter os laços que os ligam a outros povos de influência anglófona ou francófona. Será que teremos a mesma capacidade para apoiar a dinamização económica e constituir uma oportunidade para Portugal? Este debate irá, por isso, estou certo, abrir novas perspectivas e despertará em todos o desassossego necessário para estarmos mais sensíveis a novas oportunidades para as organizações de que fazemos parte. Gostaríamos de agradecer uma vez mais a Sua Alteza Real Dom Duarte Pires Bragança, ao Sr. Professor Dr. António Vilar, ao Sr. Dr. João Luís de Sousa, que infelizmente não pode estar presente por motivos de falecimento da mãe, que mandamos desde já o nosso profundo pesar. E agradecemos a todos a disponibilidade e a participação ativa nesta iniciativa. Dom Duarte estudou em Portugal, no Colégio de Novos, Caldas da Saúde, mudou-se mais tarde para o Colégio Jesuítas em Santo Tirso. Em 1960 ingressou no Colégio Militar em Lisboa, frequentou o curso de licenciatura em Engenharia Agrónoma, estudou no Instituto para o Desenvolvimento da Universidade de Genebra. Entre 1968 e 1971 cumpriu o serviço militar em Angola como tenente piloto da Força Aérea Portuguesa. Dom Duarte, além de muitas causas, uma das causas que melhor se conhece, o que mais se conhece, é ter sido presidente da campanha por Timor em 1987, no âmbito da qual conseguiu influenciar e ter uma grande estrutura de influência junto da comunidade internacional com vista à independência de Timor. E nesse âmbito também, Dom Duarte conseguiu ainda, foi o primeiro português a conseguir a construção de um bairro de 40 habitações para timorenses desalojados. Preside ainda a Fundação Dom Manuel II. Esta fundação foi constituída em 1968, criada pela Sra. Dona Augusta Vitória, viúva de Sua Majestade El Rei Dom Manuel II, e esta fundação tem assumido um conjunto vasto de missões, entre as quais destacamos a Fundação NAMI, a Fundação Sousa Pedro, a Diocese de Baucal, a Diocese de Santo Tomé e Príncipe, a Fundação Oriana, a Fundação Osma Rota e a atribuição do Prémio de Infante do Henrique, entre outras missões importantíssimas também
que esta Fundação tem vindo a desenvolver. Nós vamos passar depois, seguidamente, ao Dr. António Vilar, que é, desde logo, uma referência também do Estado do Porto, um republicano, conhecido, fez seus estudos em Direito na Faculdade de Direito do Estado de Coimbra, além da licenciatura, pós-graduações, mestrado, doutoramento também. Tem um conjunto vasto de estudos desenvolvidos também em várias universidades nacionais e internacionais, cursos vários, e tem um conjunto enorme de publicações e participações da sociedade civil que são conhecidas e que, de alguma modo, têm também elas sido feito dele um ilustre homem do Porto, permite a expressão, além de ter sido também já professor do ISAG em outros tempos, e que saudade temos, não é? Gostaríamos de voltar a encontrar entre nós, e na participação associativa, quer em Portugal, quer também fora de Portugal. Eu começo por agradecer desde logo a gentileza a ambos terem aceito o convite do ISAG para esta reflexão. É sabido, efetivamente, que a restauração de Portugal é hoje uma referência importantíssima, na medida em que se sente novamente Portugal refém da economia, da finança internacional, sobretudo, e tem vindo a sentir-se as dificuldades que temos vindo a conhecer, nomeadamente para Portugal, desde há alguns anos esta parte, onde sentimos essas dificuldades por parte das instituições que cá estão. Sutilmente foi retirado de uma lei, o Código de Trabalho, e deixou de ser um dia feriado legal, portanto, obrigatório. Melhor do que eu para falar da restauração, não poderia haver outra pessoa senão o Sr. Dom Duarte. Bom, a questão é que a restauração não é propriedade da monarquia. A restauração é algo que tem a ver com todos nós. E como já aqui foi dito, e muito bem dito, é algo que deveria ecoar no limiar da memória de todos os portugueses neste tempo que hoje vivemos. Restaurar. Instaurar, restaurar. Há qualquer coisa que perdemos. Há qualquer coisa que perdemos. Em 1580 perdemos a soberania que, com o apoio de muitos portugueses, passou para Castelo. Em 1640 retomamos-la. Nós perdemos a nossa soberania há 3 anos. É para isso. A soberania que hoje não é ter submarinos, ou não é só isso, ter aviões. Os submarinos que também compraram-se, custaram muito dinheiro. Não sei se sabem que quem ficou a perder foram os ventos neste país, porque o dinheiro que o Orçamento do Estado foi buscar para pagar os submarinos saiu do Orçamento da Saúde. Às vezes ignoramos as situações, mas elas acontecem, é preciso vê-las. Perdemos a soberania financeira, vendemos ainda há pouco tempo mais uns aviões para um país de leste. Não é dessa soberania que hoje se fala. O mundo hoje rege-se por outras regras, por outros caminhos. A soberania hoje é essencialmente financeira. Num tempo global, o poder está onde está o dinheiro. Não tem qualquer ilusão. E se tempo houver, se viemos a falar no que hoje foi e ontem uma discussão acesa, a problemática dos estaleiros de Viana de Castelo, evidencia que os estaleiros tinham de acabar porque tinham de crescer noutro sítio. Não era possível mantê-los quando a ideia, no Estado, quando a ideia é privatizar tudo, dar tudo à iniciativa privada. Isto tinha de acontecer.
há símbolos de qualquer modo que são fundamentais para haver um sentido de estarmos em sociedade, de sermos como os outros. E há uma hierarquia de fidelidades. Se pensarmos que na Idade Média foi um tempo dominado, no bom sentido, no sentido crítico, pela Igreja, ou a Idade Média é uma obra da Igreja, a fidelidade e a hierarquia da fidelidade era a Roma. Não havia o sentimento da Portugalidade, mesmo depois da independência. As pessoas sentiam, as pessoas próprias, sentiam que pertenciam à cristandade. Isso é que era essencial. Depois pertenciam a um cantinho e queriam se libertar, mas pertenciam à cristandade. Há outros exemplos, mas talvez o mais elucidativo seja depois o que nos deu o marxismo, proletários de todos os países unidos. Bom, não havia Portugalidade, nem havia sentimento de pertencer a outra qualquer nacionalidade. Havia o sentido de ser proletário, de todo o mundo unido, proletários. Portanto, esta ideia das fidelidades tem muito a ver com o tempo que estamos a viver. Eu só queria recordar mais uma coisa que tem a ver com um homem que fará amanhã, depois da manhã, não, são 2, 3, 4, que foi vítima do atentado. Hoje não há dúvidas, foi vítima do atentado. Quem o fez, disse-o, já. Embora, por lei, já não possa ser perseguido. Esse homem disse uma vez algo de espantoso naquele tempo. Quando o atacaram, e atacaram muito dentro do PSD, PPD na altura, ele uma vez disse, virado para os barões que já na altura existiam: atenção, eu primeiro sou português, depois sou democrata, no fim sou social-democrata. Vale alguma coisa ser português hoje? Deixem-me fazer uma pergunta mais crua. Se não fosse, ou se tivesse sido um feriado obrigatório, não fora domingo, mas um dia qualquer, será que nós tínhamos tido outra atitude, outra mundividência, outra aproximação, outra abordagem, outro comportamento perante essa data simbólica? A minha resposta vai no sentido de que não teríamos. E justifico de uma forma muito simples. Nós hoje sabemos o preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada. Os que ainda sabem alguma coisa de história, meteram numa gavetinha a ideia da restauração. Pronto. Mas se me perguntarem, a restauração, 1º de dezembro, sim senhor. Lá falar no Miguel de Vasconcelos e noutros, não vale a pena, porque andamos aí hoje e eles conhecem os melhores. Sabemos o preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada. Por isso, penso mesmo que seja feriado. E isto vai levar com certeza a uma segunda volta e uma segunda discussão. O que é que fundamenta que um dia destes, porquê que um dia destes há de ser feriado? O que é que se comemora? Qual é a simbologia? Qual é o sentido? É não ir trabalhar? Não, é muito mais disso. Mas, voltando atrás e para terminar, sabemos o preço de tudo, não sabemos o valor de nada. Hoje os homens vão às compras com as senhoras. Normalmente, sabem, sobretudo as senhoras, sabem o preço do leite, da manteiga, dos repolhos, e vão comparar em que supermercado é que é mais barato, em que prateleira é que está mais barato, e vão buscar em função do preço. Sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor do sacrifício. Que, por exemplo, aquela menina que
está a fazer as contas lá no fundo da caixa, há quantas horas ela está ali, numa situação praticamente encaibolada, não se pode mexer, a mexer em dinheiro, a aturar as pessoas. Não sabem o valor do que é ser pessoa, daquilo que se poderá dizer a emancipação do trabalhador. Não sabem o valor, alguns saberão, mas provavelmente não sabem o valor que custou a produzir as peras, as batatas, o leite que está ali a ser vendido e que não é pago senão a 180, 200 ou 300 dias aos produtores que veem que estão sufocados. Isto é, em síntese, sabemos o preço de tudo, mas não queremos saber o valor de nada. É uma pena que assim seja, mas na sociedade hedonista, líquida, crísica em que vivemos, os valores falam-se já. E até, recentemente, num livro fabuloso, tem 15 dias, 3 semanas, creio eu, do mestre Alain Touraine, do grande filósofo Alain Touraine, ele diz: as sociedades acabaram. Temos de reconstruir o ser como os outros. A sociedade onde vivemos acabou. Eu estava em Lisboa depois das cerimónias oficiais e estava um grupo de turistas franceses e estavam a discutir entre eles qual era o motivo dessas cerimónias, e um dizia: é o dia da restauração, e dizia o outro: mas nós é que devíamos celebrar esse dia, que temos a melhor restauração do mundo, é a restauração francesa. Eu tenho a impressão que deve haver mesmo em Portugal, já há muita gente que acha que estamos a celebrar o dia dos restaurantes. É muito bom. Mas também há pouco tempo ouvi uma frase do primeiro-ministro de Singapura que dizia: acusam de gastar muito dinheiro com a educação, mas eu peço que façam as contas aos custos da ignorância. E realmente o valor da educação também é uma coisa que nós muitas vezes não calculamos. Enfim, e hoje, aparentemente, os programas liceais, pelo menos, estão mais virados para uma instrução, para uma acumulação de conhecimentos técnicos que as crianças muitas vezes nem percebem o que é que estão a aprender, mas que precisam de decorar aquilo tudo, porque quem souber tudo de cor, como um papagaio amestrado, tem boas notas, mas o aluno que percebeu tudo e que interpretou e que quer explicar as coisas com outras palavras, chumba porque não está certo. E eu acho que a nossa sociedade tenta criar papagaios amestrados e pessoas que aceitem, através da televisão, as ideias feitas e os programas que os políticos e interesses financeiros nos querem passar. E isto que é uma das lutas que os professores, que as pessoas que pensam, e institutos como este onde nós estivemos há bocado, é que realmente tem esse papel extraordinário de ensinar a pensar. Depois do mais conhecimento, menos conhecimento, saber escrever melhor ou pior, fazer erros de ortografia, creio que não é grave. Creio que isso sempre se pode corrigir. Agora, ensinar os jovens a serem capazes de raciocinar com lógica está na base de todos os problemas nacionais. E o comportamento incoerente de muita gente, e até dos políticos, sobretudo dos mais novos, em grande parte vem da falta de capacidade de raciocínio lógico. Aquilo que dissemos sobre o feriado, realmente há feriados que foram criados, enfim, por motivos que eu até nem sei quais foram. Por exemplo, porque é que o 10 de junho foi escolhido como Dia Nacional? Eu achei muito interessante, porque o outro dia, na intervenção do Presidente, Dr. António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, que falou muitíssimo bem na comemoração de 1 de dezembro, ele disse isto, disse: bom, realmente, o 10 de junho podia ser noutra data qualquer, ninguém sabe muito bem qual foi o dia em que morreu o nosso grande poeta Camões.
E poderia ser o dia da Portugalidade, das comunidades, da língua portuguesa, mas o dia de Portugal devia ser o dia 1 de dezembro. E quem percebeu isso muito bem foi o primeiro governo republicano que em 1910, 2 ou 3 meses depois de terem conquistado o poder, proclamaram o 1 de dezembro como feriado nacional. Foi o primeiro feriado nacional civil a ser proclamado em Portugal pela Primeira República. Antes não havia feriados civis, havia só os feriados religiosos. E mais tarde é que se proclamou o 5 de outubro como feriado, que tem 2 significados. No meu entender, teve um significado oficial, que foi a Revolução de 1910, mas devia ter um outro significado também, que é o dia em que foi assinado o Tratado de Zamora, em que foi reconhecido a soberania e a independência de Portugal no tempo de Dom Afonso Henriques, por Castela, ou por Leão, aliás, pelo Reino de Leão e pela Santa Sé. E foi, digamos, o certificado de batismo de Portugal, foi no dia 5 de outubro. Portanto, são 2 dias importantes. Porquê que o feriado é importante? Primeiro, para se poder comemorar, porque tradicionalmente em Portugal todas as terras têm bandas de música 1 de dezembro, têm celebrações de rua, sempre se festejou, uma data que sempre se festejou, sobretudo nas vilas, aldeias, pequenas terras, sempre se festejou. E por outro lado, porque é uma maneira das pessoas pensarem, lembrarem-se, passa-se qualquer coisa, porque é que é um feriado? O 10 de junho, bom, para a maior parte das pessoas é um dia para ir à praia, para fazer uma ponte, muitas vezes, sabe? Portanto, eu acho que a maioria das pessoas não festejam, não celebram o 10 de junho. Eu, pessoalmente, costumo participar nas comemorações organizadas pelas associações da Força Aérea, do Exército, dos antigos combatentes, e um dia que estiverem em Lisboa, no 10 de junho, venham ver a cerimónia junto da Torre de Belém, que realmente é muito bonita. Qual é o outro tema? O outro tema do debate hoje? A lusofonia. Eu acho que aqui, sobretudo quem vive aqui no Norte, tem no caso, uma experiência muito bonita para fazer, que é visitar a Galiza e perceber que temos ali um povo irmão que quer considerar que fala português. Nós achamos que falam galego, mas na verdade eles acham que falam português de Galiza. E é um português medieval, um português antigo, muito bonito, um bocado, às vezes, misturado com o castelhano. Mas eu acho que é fundamental criarmos e reforçarmos os laços com os povos que querem estar unidos connosco pela língua e pela cultura. Começando pelos galegos, indo, obviamente, para nós ainda mais importante, todos os países de língua oficial portuguesa, e aqueles povos que gostariam de entrar na CPLP, como a Guiné Equatorial, o próprio Senegal, onde há uma zona que fala dialeto português, a Índia, por causa de Goa, a China organizou os Jogos, as Olimpíadas lusófonas em Macau. E, portanto, essa solidariedade, este interesse mútuo que há dos povos que têm alguma raiz cultural portuguesa, é extraordinariamente enriquecedor para nós. Temos de cultivá-los, não podemos abandonar isto só aos políticos, porque corremos o risco, por exemplo, daqui a uns anos, há uma geração de moçambicanos ou de timorenses que já não viveram com os portugueses, não os conheceram, e que começam a achar que, se calhar, mais vale Moçambique falar inglês, porque não há livros em português nas escolas do interior, onde em Timor, durante 30 anos, foi proibido de ensinar português, só nas escolas religiosas é que ainda se ensinou português. Portanto, há pelo menos metade da população ou mais que tem muita dificuldade ou que não fala português de todo. Na Guiné-Bissau é o mesmo problema, quando não há dinheiro para nada, o Estado está completamente falido. As famílias
mandam comprar livros no Senegal ou nos países vizinhos para poderem ensinar a ler. Portanto, aprende-se a ler nas escolas, nas aldeias, a partir de livros franceses, porque não há livros em português. E por aí fora, quer dizer, há muitos casos desses. O único país do antigo ultramar onde realmente o português é uma língua totalmente aceita e indiscutível é Angola. Apesar disso, no interior há muita gente que não fala português. Mas a maioria fala português, o governo angolano tem trabalhado muito nesse sentido. E portanto, mas se nós, eu acho que é do nosso interesse apoiar o ensino do português nesses países todos. Por graça, lembro-me que há tempos uma velha senhora, mãe de um antigo deputado do Parlamento Europeu pela Galiza, dizia-me: gosto muito de visitar Portugal, porque é o único lugar onde toda a gente fala galego, mesmo mais do que na Galiza. As cidades à época eram, sobretudo, cidades que tinham uma dimensão quase idêntica a uma diocese. E por isso mesmo tinham também uma igreja que era sé-catedral daquele território. Conta-se o Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, Évora, Bragança, Silves, Beja, enfim. Eram cidades que encontraram nessa época. Até 1974, as repúblicas fundaram até 47 cidades. E depois, do 25 de Abril até agora, Portugal tem mais de 150 cidades. Claramente, houve uma redefinição também das datas geográficas de dioceses, os novos bispados, e tudo isto acabou por rearrumar. Outra ideia que eu gostaria de deixar é que a monarquia também, diríamos que deixou à República um vasto território internacional. E um conjunto de instituições, muitas delas ainda hoje existem. Associações empresariais, com 170 e muitos anos, Misericórdias, com quase 500 anos, algumas delas, Monte Pio Geral. São instituições que, em outros países, nomeadamente os países da Europa, as câmaras de comércio e indústria, por equiparação com as associações empresariais, conseguiram ser hoje vistas, já eram aqui e são hoje ainda também vistas como espelhos do desenvolvimento das próprias sociedades. Eu gostava de deixar aqui esta ideia, agarrada à lusofonia, uma vez que agora o único veículo que nos liga a toda a comunidade dos 400 milhões de falantes é a lusofonia, o que é que o Dr. António Vilar nos poderá dizer sobre a perspectiva de desenvolvimento económico futuro do nosso país através desta lógica. Cidades versus instituições com história versus lusofonia. É preciso estabelecer algumas plataformas para nos entendermos. Claro que quando chegamos à República, em 1910, toda a organização política e administrativa se baseava na organização religiosa que vinha do tempo anterior, da Idade Média, que se prolongou em Portugal durante muito tempo. Portugal, a industrialização, a Revolução Industrial, teve escassos reflexos. E agora permitam-me que faça um parêntese, que depois volto atrás, e a ver se alguém compra uma ideia que eu ando a tentar vender há muito tempo. O Porto, a nossa cidade, uma cidade de muitos, tem, dessa Revolução Industrial, alguns resquícios fantásticos. As ilhas do Porto. As ilhas estão maltratadas, estão esquecidas. Eu ando a lutar com alguns amigos para que se consiga comprar um comboio de ilhas, uma ilha com um comboio, se restaure, porque não é uma questão de dar habitação social, esse assistencialismo malévolo, maligno. O assistencialismo é uma coisa horrível. Eu prefiro a caridade e a justiça. O assistencialismo é uma coisa horrível.
As pessoas quando falam disto dizem logo, sim senhor, pôr uma casa de banho e um lavatório e as pessoas dessas ilhas passarem a ter água e eletricidade. Não é nada disso. É muito mais. E tem a ver com a restauração e com o feriado obrigatório. É restaurar aquilo que um dia fomos. As ilhas no Porto. Ao contrário dos bidonvilles em Paris ou das casas de lata em Lisboa, são o reflexo de um momento importante da industrialização tardia que aconteceu em Portugal. Era espantoso se conseguisse, e útil, culturalmente relevante, se conseguisse recuperar uma ou duas ilhas e pôr lá, porventura já não pessoas a dormir, não têm condições para isso, mas pôr lá ateliês de arquitetos, de engenheiros, produtores de cerâmica, jovens a inventar, a criar. Criar é o trabalho do futuro. Criar é o trabalho do futuro. Esse trabalho que até agora tem sido considerado a maior construção do direito, dos homens, dos financeiros, trabalhamos contra de outrem, em tarefas do tipo de terrorista. Isso acabou, isso vai acabar. A criatividade, o conhecimento é o trabalho do futuro. Defendi as minhas ilhas. Desculpa, fecho parênteses. Voltando à questão. Situamos-nos, portanto, e temos que definir alguns conceitos, senão não nos entendemos. Eu vou, depois do que disse, vou procurar entrar em dois aspectos, se me permitir e se tiver tempo. Um tem a ver com esta casa onde estamos. E eu peço muita desculpa, esqueci-me de saudar o Sr. Presidente desta instituição, no princípio, mas às vezes o que deve ser esquece, peço-lhe perdão, tanto mais que sabe bem como me ligam a esta casa há 30 anos e à Sra. Dona Consuelo Costa um reconhecimento e uma estima muito grande. Quando ela admitiu um rapazito de 24 ou 25 anos a dar aulas no ISAI, uma manifestação de confiança, e foi isso que me ajudou a fazer o meu percurso de vida, a confiança, a solidariedade, o reconhecimento, o simbólico. Esta outra razão. Mas acho que sim, com certeza. Então, para ser breve, para não se incomodarem com as minhas coisas, eu queria dizer-vos. É o meu, mas está aí. Ele cala-se já. É dizer que às 8 horas tenho obrigações para cumprir. Sou um bocado germânico na minha forma de atuar. Bom, duas coisas. Estamos num momento em que não está a acontecer uma era de mudança, em que as coisas estão a mudar. Estamos num momento em que há uma mudança de era. E quando ouço algumas pessoas por aí a dizerem: os tipos que estiveram no governo até agora gastaram demais. Vejam lá, construíram muitos hospitais, autoestradas onde não passam carros, escolas que estão vazias, hospitais sem doentes. Isto é uma mentira profunda. É uma mentira contra o futuro. Pode ser uma verdade de hoje, mas é uma mentira contra o futuro. Eu explico. Nós não temos escolas a mais. Temos alunos a menos. Desde logo alunos deste país. Este país que, enfim, primeiro dizer, não é para considerar o país é uma realidade geográfica. Mas este povo, o nosso povo, a nossa nação, temos estudantes a menos.
porque a natalidade diminuiu, e as coisas não acontecem por acaso, porque estamos a cometer um crime muito grande. Estamos a dar aulas, ou estão a dar aulas na Universidade do Porto, em inglês, a estudantes portugueses e de outras nacionalidades que vêm cá formar-se, em situações de formação a nível superior, dar aulas em inglês. Não é bem em inglês, é naquilo que eu dizia um bocadinho, no Globis, no Global English. Porquê? Porque está na moda. Porque o inglês é a língua dos negócios. Porque assim é que se trazem mais alunos. Mentira! A maneira de trazer muitos alunos para Portugal é preciso, primeiro, é ensinar-lhes português. Aqueles tontinhos dos chineses, muito russos, dos países de leste, porquê é que eles vêm aprender? Polacos, porquê é que vêm aprender português? Eles não precisam de vir para cá para aprender inglês. Nós devíamos dar valor à língua portuguesa. É questão de valor económico da língua portuguesa, que poucos sabem, que poucos relevam, mas que está estudado. A língua portuguesa, em termos económicos, vale muito dinheiro. Nós não reconhecemos. Nós paramos, damos aulas em inglês. E vamos dizer assim, mas vêm estrangeiros. Muito bem. Vêm estrangeiros, mas com certeza vão aprender português. E as aulas são dadas em português. E aos portugueses que vão às aulas, se vier dar um professor inglês, tem que saber inglês. Se vier um alemão, tem que saber alemão. Isto é que é ser global. Isto é o globalismo, mais do que a globalização. Há hospitais a mais? Não, desculpa, deixem-me ir atrás. Sr. Dr. Duarte, não se zangue de dizer já mais uma coisa, neste aspecto. As universidades inglesas, muitas norte-americanas, de outros países, escolas superiores, fazem uns cursinhos de um ano, os mestrados, a correr, e já viram o que acontece no fim? No fim, há uma festa com a imposição das insígnias, há música, os pais, eu conheço essas situações, vão de Portugal, de França, de Luxemburgo, de Itália, todos para Londres e para aquelas universidades, passam lá uma semana, aproveitam para dar uma volta, deixam lá muito dinheiro para ter os filhos fotografados, estarem ao lado deles com aqueles chapéus, aquelas gabardines. Eu sou de Coimbra, portanto em Coimbra é outra coisa, não é? Na Inglaterra põe umas gabardines e pronto. É um comércio excepcional, só isso chama muita gente a Londres. E a outras universidades. Porquê é que nós não fazemos isso cá? Que diabo de bicho é que se meteu nas nossas cabeças? Não foi só nas nossas. Em França, a Sorbonne, até há 3 anos, também tinha cortado com tudo, depois de 68, de maio de 68, tinha cortado com todas essas manifestações folclóricas. Sim, o folclórico vem do povo. Folclórico, vem do povo. Expressões do povo. Não tenho nada contra. Mas que as pessoas guardam a memória, que lhes dá coesão, que lhes dá sentimento de nacionalidade, de pertença a um grupo, de coesão. Porquê é que nós acabamos com isso? Em Coimbra não acabaram com a queima das fitas. Mas é muito mais do que isso, Dr. Duarte. É que, bom, a queima das fitas tornou-se ele em cima vão bater, mas tornou-se um momento de embriaguez coletiva e pouco mais. Espera aí um bocadinho. Isto é a acusação, portanto, a dizer que tenho que levar ainda mais dos lá de cima. Vamos a outras coisas. A saúde. Não há hospitais a mais. Não há hospitais a mais. Sabem o que há? É doentes a menos. Eu explico, esperem lá. Não quero ver ninguém doente, já basta. Há doentes a menos.
Portugal tem condições excepcionais para se tornar um destino turístico, e eu penso que se justifica falar disso aqui no ISAC neste momento, para se tornar um destino excepcional como espaço para as pessoas com possibilidades virem fazer cirurgias perdão, e ao mesmo tempo gozar um pouco de sol, estou a falar nos nórdicos, virem descansar e reabilitar-se das guerras. Estou a falar, por exemplo, dos angolanos, estou a falar dos iraquianos, estou a falar de exemplos que eu conheço onde tenho andado. O que era preciso é que desta cabeça abstrusa que reina na política portuguesa abrissem aquele hospital de Valadares, como vão abrir proximamente. O António Tavares está aí, não me vejo, mas ele sabe do que eu estou a falar. Eu soube sexta-feira que isso ia acontecer. A ideia... Turismo termal também. A ideia é meter lá muitos, para lá os portugueses todos em tratamento, os que querem, os que não quiserem, como mesmo naqueles que têm para fazer a boa obrigação do dia, obrigam uma velhinha a atravessar a rua, quando ela não queria atravessar a rua. Vão todos para lá. O que era preciso era trazer doentes, criar uma marca no âmbito da saúde em Portugal, trazer doentes para fazerem a reabilitação junto ao mar, com sol, que eles não têm nos seus países. Portanto, não há hospitais a mais, há doentes neste sentido a menos. E não há estradas a mais, para poder continuar sem fim. O que há é atividade comercial e industrial a menos. Não há nada disso a mais. E vou terminar, já exagerei. Embora não tenha dito nada, eu sei, mas eu gostava, porque a ideia que eu trouxe foi porque o dia da restauração havia de ser um dia feriado obrigatório. Eu sei que no tempo de individualismo que nós vivemos, aquelas ideias do Hayek e de outros, cada um é responsável por si, não agrada. Não agrada. Claro que cada um é responsável por si, mas nós somos responsáveis por todos. Quando damos o que é nosso, estamos a praticar um ato de generosidade, um ato de amor, de caridade. Mas também é muito importante e é decisivo, é que seja dado a cada um o que é seu. O que é seu não é eu tirar e depois vou dar o que tirei. A justiça é dar a cada um o que é seu. Aos meus colegas, estão aqui alguns, sum quico et tribure, aqueles princípios do Lupianos. Ora bem, a tosse também me está a convidar a calar, a perceber que já devia ter feito. No mundo do individualismo é fácil acabar com o feriado que se lega a nacionalidade ou a restauração da soberania nacional. Porque nós nos preocupamos apenas connosco. O outro é alguém que está muito longe. Mas o outro não é aquele tipo que trabalha em Agra. O outro muitas vezes é o pai, a mãe, o avô que se atira para um armazém de danos. Nós estamos a viver essa situação. Agrava o que eu acabo de dizer, o facto de termos interiorizado o medo. A Troika, os poderes não eleitos que governam o mundo da finança, fizeram-nos interiorizar o medo. E o medo tem consequências dramáticas. O medo é o primeiro requisito para se mudar a situação política. Com medo as pessoas aceitam a democracia, o fascismo, o comunismo, qualquer coisa. Com medo tudo se faz e tudo se desfaz. Mas o medo também afeta a nossa capacidade de sermos como os outros. A sua pergunta, Sr. Engenheiro e meu querido amigo, tem uma resposta.
mas a resposta é muito complicada de a dar aqui, mas eu sei qual é. A resposta é a que 10 milhões de portugueses aqui queiram dar, mais outros tantos da diáspora portuguesa. Essa é a resposta que tem que ser dada, ou então não há futuro. Com exceção de um aspecto que, de facto, tenho a impressão que os nossos governantes investiram em coisas que não produziam riqueza. E com isso, é uma coisa que uma dona de casa sabe, quer dizer, se gasta mais do que ganha, ou que o marido ganha, acaba mal, não é? Hoje em dia as pessoas estão a pagar os cartões de crédito juros inconcebíveis aos bancos e nem fazem as contas de qual é o juro que estão a pagar. Não é? Ora, se de facto tivéssemos investido em iniciativas que produzissem riqueza, inclusive a educação e a saúde são uma riqueza para o país, estou de acordo, mas menos em luxos e mais em investimentos produtivos, teria sido certamente melhor. Eu julgo que uma das razões para tantos investimentos foi, infelizmente, as comissões que muita gente quis lá ganhar. E por isso é que temos, de facto, autoestradas demais. Temos a Expo de Lisboa, que custou caríssimo e onde desapareceram, não sei quantos, 300 milhões de euros que desapareceram. Enfim, há uma série de grandes investimentos que foram feitos sem um verdadeiro estudo económico. O próprio Ponte Vasco da Gama, eu propus, na altura, antes do começo, quando se começou a discutir, eu perguntei ao ministro Joaquim Ferreira do Amaral porquê é que não fazia a ponte uns quilómetros mais acima, 5 quilómetros mais acima, fazia uma ponte de 2 quilómetros. Não, foram fazer uma de 12 quilómetros, caríssima, que não era necessária. Mas há uma série de outros erros nos nossos investimentos. E há depois coisas fundamentais onde não há dinheiro para nada e de facto, hoje em dia o que estamos a pagar, eu acho que é um erro comparar que eu também fiz esse erro várias vezes, comparar o que aconteceu com a ocupação espanhola com a nossa situação atual, porque em certa medida nós é que chamamos e pedimos socorro da Banca Internacional para poder pagar os salários da função pública, no fundo foi isso, quer dizer, o ministro Teixeira dos Santos, contrariando, aliás, o primeiro-ministro Sócrates, que não queria apelar às instituições internacionais e o FMI, mas o ministro Teixeira Santos sabia que não tinha dinheiro para pagar salários da função pública mais do que o mesmo. E ao pedir socorro, os credores, como em toda a parte, os credores dizem, está bom, nós emprestamos, mas como é que os senhores vão pagar? Têm condições de pagar. E por isso é que estamos nesta situação de grande aflição e grande drama económico, porque o Estado endividou-se mais do que podia, não é? Claro que, e aí concordo inteiramente com as críticas feitas, que há muitas despesas supérfluas que deviam ser cortadas antes de cortes que foram feitos e que são injustos e que são dramáticos para muitas pessoas. O Estado ainda gasta muito dinheiro em coisas inúteis, ainda é pouco eficiente. Eu queria dar um exemplo interessante. A Hungria tem um governo que é muito criticado na União Europeia, por vários motivos, mas um deles é porque eles fizeram uma norma em que nenhuma instituição financiada pelos impostos, seja banca apoiada pelo Estado, sejam empresas públicas, sejam funcionários, seja o próprio Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, podem ganhar mais de 5 mil euros por mês, no máximo. E com isso deram um bom exemplo. Quer dizer, não há cargo nenhum, a não ser as empresas totalmente independentes dos dinheiros públicos, esses fazem o que entenderem, mas as empresas apoiadas pelo dinheiro público não podem gastar. E há vários outros países em que, para poderem resolver a situação económica em que caíram, cortaram 20% nos salários de toda a função pública, desde os ministros aos funcionários todos.
A Roménia teve que fazer isso, a Hungria teve também que fazer o grande corte. Agora, de facto, convinha e era muito importante haver um bom exemplo de quem nos dirige e, sobretudo, que o Estado não seja um empecilho à produção de riqueza, não tenha regulamentos excessivos e absurdos, não tenha uma ASAI que persegue muitas vezes os pequenos produtores. Enfim, isso todos sabemos, não vamos entrar por esse campo. Agora, quanto ao assunto do 1º de dezembro, de facto, se não fosse o 1º de dezembro, nós hoje não estaríamos a celebrar nem o 5 de outubro, nem o 25 de abril, nem o 10 de junho. Teríamos talvez um dia da autonomia regional portuguesa, ou talvez nem sequer isso. Não é? Portanto, de facto, é o dia principal a celebrar da Portugalidade. E por isso é que devia ser organizadamente, através de pressão sobre os nossos deputados que nós elegemos, cartas, através das associações todas. Existe uma associação do 1º de dezembro que está apoiada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal. A Sociedade Histórica foi criada também em 1910, não, foi criada antes, por causa do ultimato inglês, mas sempre se encarregou das celebrações do dia 1 de dezembro. Hoje está em vias de entrar em falência e tem o próprio edifício da sede em vias de ruir, porque não tem dinheiro para manter o palácio, chamado Palácio da Independência, o Palácio Almada, onde foi realizada o último encontro, os jantares conjurados, em que os conjurados organizaram os últimos pormenores da proclamação da Revolução. Ora, se este edifício está em risco de cair por falta de verbas, não é? Se os Jerónimos estiveram em risco de cair quando aguentaram o terremoto de 1755 e o próprio tsunami a seguir, que a água do tsunami entrou por ali adentro e o edifício aguentou-se. Se bairros medievais no país todo, em Lamego, em Lisboa, no Porto foram salvos, o bairro medieval do Porto foi salvo pelo engenheiro Paulo Valadas, que percebeu que era mais importante investir na sua preservação do que em fazer grandes construções de luxo. E por isso, nós é que como cidadãos, é que temos que nos organizar, participar, dizer aquilo que queremos, seja através dos partidos, seja através de instituições culturais, através de múltiplas associações que existem e que deviam participar mais ativamente na definição do interesse comum e daquilo que queremos para o futuro. Há uma iniciativa muito interessante que é a plataforma das associações cívicas, que chama-se PASC, e que reúne já cerca de 60 e tal associações. Desde associações de antigos alunos, associações de cariz cultural, várias, a SED, o IDP, etc. Todas essas associações, em conjunto, são hoje uma força cultural e uma força política não partidária muitíssimo importante. E a vida política não se pode limitar aos partidos. Os partidos são indispensáveis, mas tendem a ser clubes ou, pior, a ser um bocado grupos que defendem interesses. E os partidos precisam de dinheiro para poder fazer a sua missão política. Para ter dinheiro não são as cotas dos associados e, portanto, há uma tentação muito grande de receber dinheiro de empresas. Essas empresas, para ajudarem o partido, têm que também ter algum contrapartida, algum benefício. E isto é muito perigoso, deixar a intervenção política só nas mãos dos partidos. Por isso, faço um apelo para que nós saibamos organizar-nos melhor e participar mais ativamente na definição do que é que queremos para o futuro. Nestes últimos anos, estávamos muito contentes porque havia dinheiro para tudo,
ninguém fez as contas, qualquer dona de casa percebia que se gasta mais do que aquilo que recebe, a coisa vai acabar mal, mas não fizemos essas contas. Então, não vale a pena chorar o passado, temos que aprender as lições do passado e tentar reorganizar-nos para poder ter um futuro melhor. Um pouco como uma pessoa que foi parar ao hospital porque teve problemas graves de fígado, de colesterol e outras coisas, tensão alta, e que tem que mudar de vida. Não? Nós estamos nessa situação. Estamos muito zangados com os médicos, que nos passaram umas receitas muito desagradáveis e que nos obrigam a fazer dietas, mas o que é que sabe fazer? Temos que curar-nos primeiro e corrigir os nossos erros. Talvez agora abrir um pouco também a audiência, algumas questões que quero colocar também. Enquanto se organizam, eu deixava aqui uma questão que gostava ainda de aferir. A lusofonia parece-nos um desígnio que pode ser extremamente útil. Provendo, no entanto, recentes acontecimentos em Moçambique, em Angola, com as comunidades portuguesas, têm trazido à luz do dia alguma instabilidade e que nos deixa algo preocupados. No entanto, se olharmos para Timor, o posicionamento de Portugal face a Timor tem ajudado Timor a assumir um papel mais estável, curiosamente, do que, por exemplo, agora Moçambique. Também foi colocada a questão da Guiné, que vive hoje momentos muito difíceis. Portugal poderá ter um papel mais ativo no seio da CPLP, no seio das próprias relacionamento internacional que tem, para poder abrir aqui uma melhor relação com toda esta comunidade, até porque o próprio Brasil está hoje num posicionamento diferente e que poderia ajudar Portugal também a encontrar aqui uma matriz de desenvolvimento integrada. Eu deixava a pergunta, esperando que na audiência, porventura, o professor Vieira Tavares tem uma questão. Em relação ao ensino, critica o facto de o nosso ensino, a nossa formação, não estar a transmitir os valores e a fomentar os comportamentos adequados ao atual contexto em que o país vive e o mundo. Gostaria que nos ajudasse a refletir que valores é que, no seu entender, deveriam ser particularmente estimulados, alimentados, incutidos nas novas gerações, para que possamos estar à altura dos grandes desafios. Eu volta de umas 50 e tal, 60 escolas, liceus, etc., que me convidaram para debates com os alunos. E estou muito impressionado com a generosidade e o interesse que os professores põem no seu trabalho. Realmente, eu, em bairros péssimos, por exemplo, eu visitei uma escola em Odivelas, uma escola pública em Odivelas, onde metade dos alunos são filhos de imigrantes, sobretudo africanos, com problemas de adaptação cultural, onde para um terço dos alunos são filhos de famílias muito destruturadas, ou que nem sequer sabem quem são o pai ou a mãe, geralmente o pai, e aqueles professores conseguem criar e fazer um trabalho fantástico e criar um espírito de corpo muito bom. Na verdade, as coisas funcionam bastante bem graças ao esforço dos professores. O que está errado são os programas. Eu julgo que as escolas todas é que deviam estudar a forma dos programas e exigir do Estado, que nós pagamos, porque o Estado são funcionários públicos pagos por nós e que têm a obrigação de obedecer aquilo que o país quer. Nós não somos empregados do Estado, ao contrário. E isto, creio que é um dos pontos importantes que a educação política e a educação cívica devia esforçar-se por transmitir. Por graça, digo, uma das coisas engraçadas é que em Portugal introduziu-se o ensino, a educação sexual nas escolas secundárias, que é praticamente obrigatória, agora até há pouco tempo. O que se tornou perfeitamente dispensável foi a educação cívica e moral. Essa é quase que os pais têm quase que pedir para os alunos frequentar e muitas vezes não querem porque é há algum tempo que
perdem menos. Então, um país onde uma educação sexual é dada sem valores éticos e morais, de facto não pode funcionar. Não é? O mesmo se passa em muitos outros setores, quer dizer, a educação dos valores morais, éticos e cívicos da sociedade é que fariam mais falta. Por outro lado, vê-se, por exemplo, quando há uma cultura popular nacional do desenrascanço que tem qualidades, não é? As coisas mas tem também defeitos, que é considerado o aluno considerado e prestigiado a nível liceal é aquele que consegue ter boas notas sem estudar. O aluno que trabalha muito e que se esforça muito é mal considerado. Não é? O aluno que copia, que faz batota, é bem visto. Isto não pode ser, quer dizer, no resto da Europa, sobretudo no norte da Europa, a Europa mais próspera, mais sucesso económico, um aluno que faça batota, ou que copia, ou que é considerado um ladrão, está a roubar os outros, não é? Porque está a passar à frente dos outros, porque está a cometer uma ilegalidade. Não é? Creio que eu próprio, enfim, vivi isto, e sempre no colégio militar, que considerávamos a solidariedade entre os alunos o valor principal. E, portanto, quando havia um aluno com dificuldades, nós tentávamos ajudá-lo, mesmo nos exames, nos testes, e tal, passávamos as cábulas, etc., para os outros, porque era uma obrigação de solidariedade, que eu acho muito bonito e muito positivo, mas não nos prepara para a vida real cá fora, onde, de facto, depois isso já não funciona. Não é? Isso por um lado. E qual era o outro? Essencialmente era essa a questão. Que valores é que pensa que devem ser particularmente estimulados? A solidariedade é muito importante, mas também a honestidade, também a justiça, também sabermos que quem de facto está a ser desonesto é castigado. Não é? A nossa lei, eu acho que fico muito revoltado com as nossas leis. Acho que foram feitas por gabinetes de advogados que fizeram umas leis de propósito para que os seus futuros clientes possam ter buracos e escapar à lei. E a lei protege mais o infrator e até o criminoso do que a vítima. E isto não pode continuar assim. Eu próprio estou a ser legalmente perseguido por um sujeito completamente abaixo de qualquer crítica, e que consegue manipular os tribunais e que mandam a perseguir há 4 ou 5 anos, com bens congelados, com ter que ir ao tribunal para ir 3 ou 4 vezes por ano, e depois os tribunais demoram 10 anos a resolver um assunto, mas ao mesmo tempo os juízes não têm um gabinete nos tribunais, não têm uma secretária que lhes datilografa os textos. Quer dizer, os juízes são muito acusados hoje, mas também não têm meios para cumprir a sua missão. E porque nós preferimos gastar dinheiro a fazer autoestradas em vez de ir a fazer os edifícios dos tribunais, que são construções monstruosas, caríssimas, muitíssimo mal feitas, e onde os juízes não têm condições para trabalhar. Não é? Mas eu gostaria de introduzir um pensamento. Nas últimas fases da monarquia, Portugal já era uma república. O que aconteceu em 1910 foi, de facto, apenas a perca da monarquia, virtualmente. Porque, na realidade, perdemos foi a essência de ser Portugal. E vou explicar porquê. Eu andei 3 anos a estudar a situação em que nos encontramos hoje, para conseguir encontrar uma cavilha de segurança, chamemos-lhe assim, para evitarmos esta situação e evitar voltarmos a cair nela. Cheguei à conclusão que o grande problema que nós temos são os partidos em roda livre. Curiosamente, na Constituição anterior, a Constituição monárquica da monarquia parlamentar, da monarquia republicana, havia 4 poderes. O 4º poder era um poder moderador. Foi, enfim, deliberadamente associado a um poder real e, portanto, quando terminou
o poder real em Portugal, em 1910, de imediato desapareceu o poder moderador da nova Constituição, nem sequer voltou a entrar, nem foi visto, nem achado, nem discutido. O que se andou a discutir, curiosamente, nessa altura, antes da Constituição ser aprovada, foi se o Presidente da República devia salário ou não. Agora, esta questão tão simples de transferência do poder moderador para outra organização, continuar a manutenção do poder moderador como forma de regular a atividade partidária e evitar que ela entre em roda livre e seja tomada de assalto por poderes que não estão de acordo com os interesses nacionais, que é exatamente aquilo que se verifica hoje em dia, pois isso desapareceu. Desapareceu muito convenientemente para quem dominava os partidos na ocasião. Desapareceu também hoje muito conveniente nesta Terceira República, porque durante a Segunda República isso não aconteceu tanto. Mas na Terceira República voltou a acontecer. Os partidos voltaram a ser dominados e, convenientemente, esta questão nunca voltou à baila. Nunca foi encontrada uma solução de termos uma Câmara Alta, porque é perfeitamente possível. Não é obrigatório voltarmos à monarquia para termos o poder moderador da Constituição. E com isso conseguirmos regular a atividade partidária. Não é absolutamente impossível, é perfeitamente possível. Só que convenientemente nunca é tratado nem falado. É claro que nós também fazemos convenientemente o elogio da mediocridade. Hoje em dia em Portugal, quanto mais medíocre, melhor. E então, se for um medíocre aldrabão, ainda melhor. Rapidamente é ministro e ainda o tratamos por doutor. Os que são doutores até têm a vergonha de dizerem que são doutores. E este elogio da mediocridade é propositado. É intencional. Não é um elogio feito sem mais. Por exemplo, e tem reflexos exatamente também no português. Por exemplo, quando nós vimos nos cursos, diversos cursos, estamos aqui no ISAC, quando ouvimos falar em coaching, quando ouvimos falar em termos ingleses, que quem os emprega de imediato é conotado como sendo um grande conhecedor, e na realidade é um grande medíocre, porque nunca conseguiu traduzir aquilo para português. E nunca conseguiu explicar em português o que é que aquilo significa. Mas é um grande senhor, porque fala no coaching. A Academia de Letras ainda só sabe metade do dicionário, porque eles não conseguiram ainda fazer o trabalho deles, que era traduzir essas expressões todas das novas tecnologias. E que tem toda a razão, porque o português corre o risco de se tornar uma espécie de como é que se diz isto? Uma língua misturada, enfim. Exatamente. O crioulo, uma espécie praticamente do inglês, do alemão, de tudo fora. Concordo consigo. E isto é uma minoridade cultural muito grave. Um pequeno pormenor. O professor referiu que o poder está no dinheiro. De facto. Mas não só. Para se ter poder é preciso unir três condições. É preciso dinheiro, de facto. É preciso carisma. E é preciso uma organização. Televisão. Uma organização. Com estes três elementos, são os três elementos que caracterizam a essência do poder. Quem conseguir reuni-los tem, de facto, poder. Cada um de per si, isoladamente, sozinho, não chega. Mas os três juntos, sim. O problema é quando há, de facto, o assalto ao poder feito por organizações que não têm em conta os interesses nacionais, apenas os seus interesses privados. Depois vivemos num país onde os interesses estratégicos nacionais não são analisados. Não há um plano estratégico para Portugal. Não estão... Então, o que nós vivemos é um dia-a-dia, um navegar à vista, com os ministros a responder às solicitações de ontem,
mas nunca há um horizonte futuro. Nunca isto está presente em Portugal. A última grande, enfim, digamos que orientação estratégica foi feita quando partimos para as descobertas. Depois tivemos todo um ciclo de descobertas que terminou recentemente. E a partir daí deixámos de ter um desígnio nacional, um desígnio estratégico. E agora também só mais uma chega em relação à riqueza. Quando me dizem que nós somos um país pobre e pequeno, eu acabei na vida também por ser diplomata e aí contrariei isso. De facto, Portugal não é um país pequeno. E de pobre não tem nada, uma vez que não é uma empresa, é um país. Não se pode misturar os conceitos de gestão empresarial com a gestão de um país. Aquilo que hoje é importante em termos de matéria-prima pode amanhã ser outra coisa completamente diferente. Em tempos foi o sal, éramos riquíssimos, tínhamos muito sal. Depois foi o ouro e a prata, ótimo. Hoje é o petróleo, mas para amanhã pode ser uma alga que só nós é que temos. Isto não é uma empresa, isto é um país. Não se gera como uma empresa. Gera-se com valores, gera-se com capacidades anímicas. E, de facto, é na educação que está a diferença. O problema é educar o quê? É ensinar o quê? Ensinar a pensar, a ler, a refletir. E não propriamente a matéria em si. Se calhar isso não é tão importante. Embora também seja, obviamente. Mas mais importante do que isso será, talvez, ensinar a ler. A nossa inserção na lusofonia tem tanto maior importância quanto maior importância nós demos a nós próprios. Por exemplo, em relação ao acordo ortográfico. Se nós tivéssemos aqui uma Academia de Língua Portuguesa com representantes de todos os países que falam português, e essa Academia de Língua Portuguesa é que fosse responsável por determinar qual é o português que se fala e a sua gramática, não tínhamos o problema de andarmos a fazer acordos com os empresários brasileiros que depois não os aceitam. E, de facto, hoje falava-se português. Se tivéssemos estudado mais latim, que eu estudei no colégio militar, se calhar, e como muitos outros estudaram, os advogados que estudaram em Coimbra, de certeza que estudaram latim, se calhar compreendiam melhor a língua portuguesa. E vinham com muita, têm grande dificuldade em entender alguns dos acordos que foram feitos com os brasileiros. Agora, isto é tudo muito absurdo. Quando nós reduzimos tudo isto à simplicidade, eu que até estava convencido que vivia num país, porque vivi muito tempo na Segunda República e, portanto, estava convencido que vivia num país que tinha um grande nível de desenvolvimento de conhecimento de finanças e economia. De repente sou confrontado com o meu raciocínio, que afinal as nossas escolas de economia e finanças devem ter essas tintas. Porque a pior coisa que nós formámos até hoje foram economistas que nos puseram nesta situação. Não deve ser tanto assim, porque se calhar a responsabilidade não é deles. Isto era um pensamento simplista, não é? Se calhar não é deles. Se calhar a responsabilidade é nossa, por deixarmos os partidos em roda livre e tomados de assalto por interesses que não são nossos. Muito obrigado. Muito obrigado. Os países que nos servem seguramente do nosso espaço cultural, ocidental, europeu, assinam o acordo ortográfico. Por exemplo, Inglaterra. Será que a Inglaterra assinou alguma vez um acordo ortográfico com os outros países? Por exemplo, os Estados Unidos? Houve uma história interessante. É que os americanos viraram-se para os ingleses uma vez e perguntaram: nós aqui, elevador, dizemos elevator. Como é que vocês dizem ao inglês? Cheio da Europa, tão antiga, cheio de conflitos. E os ingleses responderam: nós aqui dizemos mesmo é lift, porque é de acordo com o British Institute. Isto não é a olho, é uma coisa que tem tradição e é a língua. Portanto, vocês têm a opção. Se quiserem falar in English, dizem lift. Se quiserem falar outra coisa, falam outra coisa.
E é um assunto que ficou resolvido. Os ingleses falam inglês e os americanos falam americano. Os espanhóis assinaram algum acordo ortográfico com a América Latina do que os outros países? A ortografia, a língua espanhola, eu acho que não tem tido alteração nenhuma há 100 anos, praticamente. No inglês, de facto, eu até em Londres comprei um dicionário de inglês americano em que vem uma quantidade de palavras que são diferentes. Mas eu acho que há duas coisas. Uma é as palavras novas, que seria bom que fossem parecidas, mas que não podem ser iguais, porque de facto cada país vai introduzindo palavras novas. Outra coisa é a grafia das palavras. E isso é que convém manter uma certa unidade, porque senão aos 2x3 não há uma língua portuguesa. Há várias línguas portuguesas e então nós ficamos aqui com um português europeu que, se tivermos sorte, é seguido por mais alguns países, mas o português do Brasil, obviamente, passa a ser muito mais importante, porque é falado por muito mais pessoas. As Nações Unidas, o que é que vão fazer? Vão escolher o português do Brasil. Duarte, mas eu ouvi com consideração, mas há matérias em que, de facto, é uma questão ou de princípios e de valores, ou seguimos princípios e valores, ou então seguimos interesses. Se for pelos interesses, foi exatamente o que venceu. Foi uma jurisprudência dos interesses. O Brasil tem 160 milhões de habitantes, nós somos um país, concordo com aquele interveniente que disse de maneira nenhuma que somos pequenos. Portugal tem o dobro do tamanho territorial da Bélgica e da Holanda, e ninguém diz que a Bélgica é um país pequeno, ou a Holanda é um país pequeno, territorialmente bem. Mas Portugal tem 10 milhões de habitantes, como o Brasil tem 160, portanto cedemos aos interesses. Eu pergunto se o Fernando Pessoa disse que a língua é a nossa pátria, eu pergunto se alguma vez a língua pode ser determinada, condicionada por interesses, ou se deve antes ser determinada por princípios e por valores. Não, mas isso tem razão, só que eu não sei, mas estou a dizer uma coisa errada. Agora, eu percebi, no Brasil, ninguém concorda com este acordo ortográfico. Nem Angola. Em Angola também não está em vigor o acordo ortográfico. Portanto, nós não fizemos o acordo por causa dos brasileiros. Foram alguns intelectuais que acharam que deviam modernizar a grafia. De facto, há coisas em que a nossa ortografia, eu próprio acho que é excessivamente histórica e pouco prática. Pessoalmente, acho que de facto há muitos aspectos na ortografia que são excessivamente complicados. Mas também acho que é perigoso mexer, porque ao mexer estamos a criar um conflito que é difícil de solução. Sobretudo quando, ainda por cima, quase ninguém está de acordo com a reforma que foi feita. Quase ninguém está de acordo e todos os intelectuais e todos os homens e as mulheres de letras estão contra. Portanto, isto foi das tais alterações que são feitas sem consultar o tal povo em democracia. Sim, nós vivemos em democracia. Então não vivemos, claro que vivemos. Alterarmos a língua desta forma, não é? Sem consultar o povo. Fazer um referendo sobre outras coisas, por que não? Um referendo de todos os países. Sim, bem, claro, a democracia representativa. Certamente tem uma opinião fundamentada sobre este assunto. Eu só queria terminar, só dizer o seguinte: eu acho que há pouco o seu professor falou do medo, e acho que o medo, neste momento, torna-se mais evidente na sociedade portuguesa. O filósofo José Gil diz isso. Portugal, os portugueses, presentemente, têm medo de existir. Um livrinho lindíssimo, é pequenino e está lá tudo. Desde quando é que isto vem? Eu penso que quem estudar a história talvez encontre respostas para isso. Portugal tem 900 anos e um país com 900 anos que se dá ao luxo de deitar pela janela fora a tradição da história, das fronteiras mais definidas, mais antigas da Europa, através do exemplo, por exemplo, o tal exemplo do acordo ortográfico. Compaginemos o que poderia ser Portugal se, como as monarquias constitucionais nórdicas, como o Reino Unido, tiram partido um ativo da sua história. Aí é que Portugal pode competir, é com a sua tradição, com a sua história
e perguntar ao povo, no fundo, fazer a tal pergunta que desde que em 1910 não foi feita, e nunca foi feita, pois não, ou engano. Alguma vez se perguntou ao povo a questão do regime, não é questão do sistema, sistema é a democracia. Aliás, já tivemos Estado Novo, Estado autoritário, em República, na Segunda República, não é? Portanto, pergunto, nunca se perguntou ao povo, pois não? Pois, e Portugal está a desaproveitar um ativo histórico. Portanto, Sr. Dom Duarte, siga em frente, que atrás de si vai muita gente. Agradeço mais uma vez ao Dom Duarte e ao Dr. António Vidal Ajuda que nos deram esta reflexão. Nós vamos agora...